E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje quero comentar com vocês as minhas perspectivas com relação às alterações de freio da CB500X 2020. Vou passar aqui a minha impressão teórica do assunto e também a minha impressão prática do assunto, porque como vocês já viram em vídeos anteriores, eu andei na moto e acabei tendo a oportunidade de sentir e fazer comparações. Então, como a maioria de vocês já sabe, o disco dianteiro diminuiu um pouquinho de tamanho, né? Ele está 10 milímetros menor. Na sequência, a gente tem o freio ABS, que tem um processador mais rápido, né? Então, o sistema eletrônico do ABS ele está mais rápido, está mais ágil. E isso, ali no uso da moto, eu consegui perceber que ele é mais sutil ali, eu sinto menos vibração no manete dianteiro, no pedal lá do freio traseiro, e aparentemente o ABS ele tá mais eficiente mesmo, ele tá mais rápido, então ponto positivo aí. Uma outra coisa nova relacionada aos freios é que a CB nova a 2020 ela tem aquele acionamento emergencial das setas. Então, se você está andando e frear forte, as setas, o pisca-alerta acende ali para ajudar a notificar quem vem atrás. Isso era um item de motos mais cilindradas maiores, né, motos mais caras dentro da própria Honda, mas agora ela trouxe aqui para a CB500X 2020, coisa que a gente não tinha nos modelos anteriores, tá? E o disco dianteiro ele passou a ser flutuante agora, então eu quero comentar com vocês aqui rapidamente um geral sobre isso, o que isso significa, para a gente entender essa alteração no disco de freio da CB500X 2020. Bom, então a gente tem basicamente dois tipos de disco, né? A gente tem um disco fixo, que é um disco que ele é parafusado na roda, e ele não tem movimento nenhum, seja aqui ou seja aqui. E a gente tem o disco flutuante, que ele tem uma peça uma peça parafusada na roda, e essa peça ela entra em contato com tipo uns rebites que permitem movimento aqui na peça do disco. Então a gente tem uma peça a mais que permite com que o disco se desloque nesse sentido. Então a roda está aqui, então ele não se desloca no sentido da roda, ele se desloca lateralmente, tá? Então ele permite esse movimento de flutuar lateralmente. O que isso significa? Pessoal, antes de entrar a fundo mesmo no assunto da CB500, o disco sempre precisa ter movimento entre o disco ou a pinça de freio, né? Que é aquela peça que morde o disco para fazer ali a frenagem. Sempre tem que ter movimento. Se o disco ele é fixo, como no caso da CB500X, modelos anteriores, a 2019 para trás, a pinça tem que ser flutuante. Porque se acontecer algum movimento durante a frenagem, então, por exemplo, você está freando, a pinça está ali mordendo o disco e você cai num buraco. Essa trepidação, se você tem uma estrutura toda rígida, você acaba quebrando o sistema. Então, nas CBs modelos anteriores, a gente tem um disco fixo, ou seja, ele é parafusado na roda, não existe movimento nenhum, mas a pinça é flutuante. Na CB500X 2020, a gente tem um disco de freio flutuante e uma pinça de freio flutuante. Então, assim, por que existe o disco flutuante? Com o disco flutuante, a gente consegue ter uma pinça de freio fixa. Se você pegar as motos esportivas que precisam do kit de freio mais poderoso possível, eles são sempre flutuantes e a pinça fixa. Quando a pinça é fixa, você consegue morder o disco ali de forma mais eficiente. Então o disco ele consegue fazer essa flutuação para evitar a quebra do sistema, para garantir mais fluidez, entendeu? Mas ele só é 100% eficiente, 100% poderoso na tecnologia que a gente melhor conhece, quando o disco é flutuante e a pinça é fixa. Na CB500X 2020, como eu acabei de comentar,
O disco é flutuante e a pinça de freio também é flutuante, que é um ponto negativo, porque se a pinça fosse fixa, a gente teria um freio mais eficiente ainda. Mas eu não vejo a situação como 100% negativa, porque já é um passo na frente dos modelos anteriores, porque tendo um disco de freio flutuante, apesar de a gente não ter a pinça fixa, a gente já tem um disco de freio mais elaborado. Normalmente o disco de freio flutuante ele trabalha mais livre, mais fluido, garante menos vibração e também mais eficiência, apesar de não ter o kit completo com a pinça fixa, tá? Então, a gente tem o disco flutuante na CB500X 2020, se você reparar, ele tem o disco lá e ele tem uma peça no meio e o disco só encosta nessa peça através de alguns rebites, ou seja, é ali que se vai permitir o movimento de flutuação, né? Então, a gente tem um disco mais eficiente que nos modelos anteriores, mas a gente não tem o kit 100% que seria o disco flutuante e a pinça fixa. De modo geral, como eu acabei de comentar, já é um passo positivo, um passo à frente nos freios anteriores. Então, no geral, o freio da CB500X 2020 está superior. Apesar de ele ter diminuído em milímetros, em termos de tecnologia, ele está superior. Falando sobre o disco de freio traseiro, mesmo na moto nova, ele continua igual aos modelos anteriores. Então, ele é fixo, disco fixo e pinça flutuante, tá? Na traseira, a gente acaba não tendo tanta necessidade de poder de frenagem, né? Então a Honda acabou resolvendo manter o tipo de freio tradicional igual aos modelos anteriores, tá bom? Na prática, pessoal, eu acho que a moto está freando no mesmo nível de qualidade que ela sempre freou nos modelos anteriores, tá? Claro que, como vocês viram no vídeo aí, eu não fiz testes severos com a moto, tanto é que a moto nem é minha, né? É chato a gente ficar abusando da moto, a gente testar os seus extremos. Provavelmente colocando lado a lado ali vai ser algo muito próximo na minha percepção. Então o freio continua muito bem, atuando muito bem como sempre atuou, mesmo ele tendo diminuído o seu tamanho ali, ele continua atuando muito bem, tá? Mas a gente tem esse freio um pouquinho mais incrementado, um pouquinho mais elaborado, que é o que a gente comentou ali sobre o disco flutuante, o ABS um pouquinho mais rápido, entendeu? Então a gente tem uma evolução sim do sistema de frenagens da CBX 2020, então aí fica ponto positivo para o conjunto, para a evolução da moto, beleza? Espero que esses comentários, essas informações tenham sido úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.